Bom dia! Seja bem-vinda a mais um Café na Presença. Mais um café na presença do Senhor, mais um café na presença do Espírito Santo de Deus. E mais um café na presença do nosso Mestre Jesus, né? Que tem tanto a nos ensinar. Um bom dia, seja bem-vindo à nossa mesa, bem-vindo, né, ao nosso devocional coletivo, bem-vindo à presença do Senhor, a paz do Senhor no seu coração, na sua família, no seu dia. Que você seja essa paz aonde quer que você vá nesse dia de hoje, né? Em nome de Jesus, um bom dia para você. Vão se chegando, vão sentando. Se não pegaram o cafezinho de vocês ainda, pega o café, seu chá, seu suco, seu leite, sua água. Mas vamos, né, tomar, né, esse café. Vamos estar na presença do Senhor hoje nessa manhã, porque Ele já é conosco. Ele já se faz presente, né? Ele já está, né, alegre e contente, porque ele marcou um encontro com você e você está presente. E você veio em nome de Jesus. Olha, você veio e ele estava no seu aguardo, ele estava te esperando no seu lugar secreto, no seu local de fazer o seu devocional, né? Na onde você senta, na onde você fala, Senhor, aqui é o nosso cantinho. Se você não tem esse cantinho ainda, coloca como meta já para esses primeiros dias de 2025. Arruma um cantinho aí para vocês, para que você possa sentar, para que você possa deixar que esse lugar, a sua Bíblia fica ali, seu caderno de anotações, seu devocional, suas canetas para marcar, seu óleo ungido, tudo fica ali que diz respeito a Deus, porque é ali que Ele te encontra todas as manhãs. Não que Ele não vai estar com você no decorrer do dia, não que Ele não está com você quando você está lavando uma louça, quando você está trabalhando, quando você está no ônibus, no carro, no trânsito, não importa. Ele está. Mas nesse momento aqui, Ele fica sentadinho ali te esperando para o encontro. E Ele fica tão contente quando você chega, né? Então eu gosto muito de alegrar o meu Senhor. Então todas as manhãs eu me achego, né, para o encontro com Ele. Então seja bem-vinda, né? E hoje a mensagem que ele traz para nós, né, o tema que ele traz para que nós possamos refletir é a mensagem da cruz. Qual é a mensagem da cruz? Né? O que você entende da mensagem da cruz? Se não for onde há tristeza, ele veio para transformar em alegria. A mensagem da cruz, onde os pecados, né, os nossos pecados foram pagos com o sangue de Jesus, com o sangue do Filho de Deus, onde os nossos pecados foram, né, redimidos, e mais do que isso, onde aquela distância, através da vinda do Filho de Deus, aquela distância que havia entre o ser humano e Deus, onde só alguns, né, tinham o poder, só alguns tinham, na verdade, a graça de falar com o Senhor, como Moisés, por exemplo, né, Abraão e outros, né, isso foi quebrado, né? Na verdade foi rasgado, essa é a palavra que a Bíblia usa, né? Rasgou-se o véu do templo, ou seja, o que nos separava rasgou e Deus habita entre nós. Ele senta na nossa mesa todas as manhãs. Louvado seja o nosso Deus, seja bem-vindo, Senhor, bem-vindo, Espírito Santo, a casa é sua, pode entrar. Né? Abra as portas do seu coração e da sua casa para que o Senhor possa entrar em nome de Jesus. Pega seu café, vamos tomar o nosso café bem animados mesmo e bem dispostas a receber o que o Senhor tem para nos entregar nessa manhã. E eu tenho certeza que o que Ele tem para nos entregar é muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Imagina o que Ele quer fazer na sua vida, muito mais do que você consegue planejar. Então que você tome o seu café para ficar bem atenta e bem aberta para ouvir o que o Senhor tem para te dizer, que o seu coração possa ser tomado da presença do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus, um bom café para você. Nada melhor do que tomar um café na presença do Pai, né? Na presença do Espírito Santo de Deus. Hoje, uma segunda-feira, né? Os trabalhos se iniciam hoje, alguns trabalham no sábado, domingo, mas a semana começa no domingo, mas tradicionalmente para as coisas, né, para os trabalhos e atividades, a semana começa hoje. Então que você tenha uma semana extraordinária. Uma segunda-feira na presença do Senhor, uma terça na presença, uma quarta na presença, uma quinta na presença e todos os dias da sua vida na presença do Senhor. Para que isso aconteça,
você precisa devotar, né, um tempo a Ele, um tempo de adoração, um tempo de devocional. Você precisa estabelecer quais as prioridades da sua vida. Lembra que nós estamos dizendo, o velho eu ficou para trás, lá em 2024. Aquele eu que não tinha tempo para Deus ficou em 2024. Em 2025 você vai preparar um lugar para falar com o Senhor e você vai estabelecer na sua agenda um horário para falar com Deus, e esse horário é inegociável. Ah, se acontecer alguma coisa, ah, Senhor, me ajuda, porque nada pode ser, né? Esse horário com Deus não pode ser trocado por nada. Ah, eu tenho médico nesse horário. Faça antes. Não saia de casa sem falar com o Senhor. Não saia de casa sem tomar o seu café na presença do Senhor, sem se revestir da armadura do Espírito. Sabe qual é a armadura do Espírito? A palavra diz e nos ensina. A armadura do Espírito é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da Paz. Em Efésios nos ensina a não sair sem essa armadura, porque nós estaremos com essa armadura, nós estamos prontas para qualquer batalha, e mais do que isso, estamos blindados para que o inimigo não nos atinja, em nome de Jesus. Então que hoje, nessa manhã, você se revista da armadura do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração para que a gente possa já agradecer. A gente tem que acordar agradecendo, passar o dia agradecendo e deitar agradecendo, em nome de Jesus. Pai amado, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, bom dia. Que bom que vamos passar o dia juntos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar, à nossa família, ao nosso trabalho, ao nosso dia, à nossa semana. Desde já nós consagramos todos os nossos dias a Ti, Pai. Consagramos o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso sentir. Ah, Pai, o nosso ouvir, o nosso enxergar, tudo, Pai, consagramos a Ti, para que nós possamos fazer com que os nossos sentidos, a nossa audição, o nosso tato, o nosso olfato, o nosso paladar, a nossa visão, sejam semelhantes à de Jesus. E assim possamos, Pai, servir, assim possamos honrar o Seu nome e assim possamos, através da nossa vida, sermos testemunhos vivos da Sua grandeza e da Sua misericórdia, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, amigo, consolador, nosso GPS espiritual, reprograme a nossa rota, conduza os nossos dias, os nossos passos, coloque o nosso chão onde colocarmos os nossos pés, mas só nos deixe ir aonde o Senhor for conosco e à nossa frente. Senhor meu Deus, Espírito Santo de Deus, dai-nos discernimento, sabedoria, para que possamos compreender a Sua palavra e os Seus ensinamentos. Que mais do que isso, que a Sua palavra e os Seus ensinamentos como sementes sejam plantadas no nosso coração todas as manhãs e ela possa germinar, possa brotar, crescer, florescer, dar bons frutos, que possamos nos tornar árvores frondosas, onde os nossos galhos, a nossa sombra servirão para abraçar, para acalentar muitos, Pai, que necessitam e que através de nós, dos frutos transbordados por nós, possam conhecer a Sua palavra, a Sua presença, em nome de Jesus. Amém. Que sejamos presença viva do Senhor, que onde chegarmos, isso faz parte da minha oração. Pai, aonde eu chegar, que o inimigo bata em retirada, porque ele sabe quem está comigo. Aonde eu chegar, que não sinto a minha presença, Senhor, mas a Sua, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos fazer, né, a leitura do nosso devocional. A gente precisa sempre ter um devocional a nos direcionar para que a gente possa ler testemunhos, ver testemunhos, né, ouvir testemunhos, porque eles nos edificam, eles nos fortalecem, principalmente nos momentos em que a nossa fé, ela balança, né, ela fraqueja. Então a gente precisa estar sempre abastecendo essa fé. E a gente abastece quando a gente vê testemunhos, quando a gente participa de um devocional, como Café na Presença, quando a gente lê a palavra do Senhor, quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente vive na presença, quando a gente busca a presença, sabe? Eu gosto muito de assistir, então procure assistir aquilo que te edifica, aquilo que fala do Senhor. Eu gosto muito de ouvir música, ouve louvores, né? Em nome de Jesus. Porque quando você se separa das músicas seculares, das músicas do mundo e passa a viver, a ouvir mais, isso é com o tempo que vai acontecer. Ninguém vai te proibir. O Senhor não vai te proibir, Ele vai apenas te conscientizar de que tudo você pode, como diz Paulo, né?
mas nem tudo te convém. Então a gente começa a praticar coisas na vida que a gente jamais imaginou que nós faríamos. Em nome de Jesus, graças a Deus. Então agora, abra seu coração para ouvir o que o Senhor tem para te dizer nessa manhã, para que você possa compreender um pouquinho mais desse tema de hoje, a mensagem da cruz. Em Mateus 3, versículos 1 e 2 diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E eu digo para vocês, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. A vinda de Jesus está próxima. Então que nós possamos estar alinhados com os princípios dele em nome de Jesus, né? Que a gente possa estar alinhado a tudo que ele tem para nós em nome de Jesus. E o texto diz assim, né? João Batista foi um homem muito importante para o reino de Deus. Ele tinha como missão anunciar a vinda de Jesus, expressando a mensagem da cruz, ou seja, pregar o arrependimento, fazendo com que as pessoas reconhecessem que precisavam de um Salvador, porque ele estava próximo. Por exemplo, quando estamos com algum problema de saúde e vamos a um médico, ele busca chegar a um diagnóstico. O fato é que procuramos a cura, a solução para nosso problema, mas sem passar pelos procedimentos para saber o que está nos acometendo, não saberemos como tratar o problema. E a mensagem da cruz é como um raio-x, nos levando a refletir nosso interior, nos mostrando que sem Jesus estamos fadados a viver como escravos de nossas próprias vontades, com as emoções adoecidas, enfim, em uma vida sem propósito. Por isso, a mensagem de João Batista é tão importante. Entendo que essa mensagem não pode ser contida, mas compartilhada. João Batista, pouco tempo depois, foi preso e até tiraram sua vida. O mesmo ocorreu com grandes homens e mulheres de Deus que dedicavam suas vidas para anunciar a mensagem do Evangelho. E mesmo em meio à perseguição da época, não se acovardaram. Mesmo nessas condições tão adversas, a mensagem da cruz não foi interrompida ou afetada, mas seguiu firme, a ponto de mais de 2000 anos depois ter chegado a mim e a você. Glória, né? E graças demos a estes homens e mulheres de Deus que entregaram suas vidas para proclamar o Evangelho, para levar mundo afora a mensagem da cruz. Se você ainda não convidou Jesus para entrar em sua vida, este é o momento. Ele está à porta lhe esperando. Se você abrir, ele entrará e sentará à mesa com você. Ainda que os dias sejam maus, quando estamos com ele, a tristeza é transformada em alegria. As inquietações dão lugar à paz. As feridas são curadas, os pecados são perdoados e a salvação é alcançada. Glória a Deus, né? E a mensagem de hoje é feliz quem tem Jesus no coração. Tão pequena, mas tão sincera que me emociona. É feliz quem tem Jesus no coração. Ah, se você não tem Jesus no coração, meu irmão, minha irmã, eu oro e intercedo por ti. Eu entreguei a minha vida a Cristo para que Cristo possa me usar e Ele possa chegar no seu coração. Porque quem tem Jesus no coração, a vida é transformada. A tristeza é transformada em alegria. As inquietações são transformadas em paz. As feridas são curadas. Os pecados são perdoados. E a salvação é alcançada em nome de Jesus. E é isso que nós estamos fazendo, né? O Senhor nos escolheu. Nós somos os escolhidos, as escolhidas de Deus, para ouvir a sua palavra, para colocar em prática na nossa vida e para alcançar milhares de vidas. Não para a nossa honra, não para a nossa glória, não para sermos exaltados, não. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós estamos aqui a serviço do reino. E infeliz é aquele que não entendeu ainda essa mensagem. Infeliz é aquele que não entendeu a mensagem da cruz, que é servir em nome de Jesus. E aqui nós estamos para servir. E Ele conta com você nessa nova estação que se iniciou no dia 1º. Ele conta todos os dias. Mas vamos pelo nosso calendário atual, né? Vamos viver aquilo que Cristo quer de nós. Vamos levar essa mensagem, manter ela viva, porque muitos homens e muitas mulheres de Deus já entregaram sua vida, já foram perseguidos, já foram mortos
porque precisavam fazer com que essa mensagem chegasse até a mim e até a você. E você está fazendo o quê para que essa mensagem chegue a muito mais pessoas, a novas e mais futuras gerações? O Senhor conta com você. Em nome de Jesus, abra seu coração. E a palavra de hoje é salvação. Quando a gente trabalha, na seara do Senhor verdadeiramente, quando a gente vive a sua palavra, quando a gente busca viver esse evangelho, proclamar, levar, praticar o ID, levar a palavra do Senhor, essa mensagem da cruz mundo afora e garantir que novas gerações sejam alcançadas. E isso a gente começa dentro da nossa casa, com os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos irmãos, nossos pais, e assim vai. A gente vai levando os nossos, dentro dos nossos lares, nossos trabalhos. É assim que a gente vai fazer com que a boa nova seja alcançada pelas futuras gerações, em nome de Jesus. O Senhor conta com você. Ele não precisaria contar conosco, mas Ele conta conosco porque Ele sabe que nós somos capazes de proclamar o Evangelho dEle e de viver na presença dEle, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 de Gênesis, que é o primeiro homicídio, e diz assim: Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim, e declarou: Com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar, e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda, e por esse motivo Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te, cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: Saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim: Onde está teu irmão Abel? Retrucou Caim: Não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: Que fizeste? Ouve, da terra, o sangue do teu irmão clama a mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da sua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo. Apelou Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas desta terra, e te terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Contudo o Senhor lhe asseverou: Não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. A descendência de Caim. Então Caim coabitou com sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, uma se chamava Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam rebanhos e vivem em tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocavam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, chamado Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque vangloriou-se diante de suas esposas. Ada e Zilá, ouve-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passa a te declarar-vos. Matei um homem por causa de ferimentos que me causara, e uma criança porque me ofendeu. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. Sete, outro filho de Adão e Eva. Novamente,
Adão teve relações sexuais com sua esposa, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, exclamando: Deus me concedeu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Yahvé. Pois bem, gente, aqui, né, a gente precisa entender uma coisa. Tá falando do primeiro homicídio, né? De quando Abel matou Caim. Caim matou Abel. E Caim mata Abel, gente, por inveja. Ele mata Abel porque o Senhor se agradou da oferenda de Abel e não se agradou da dele. Mas por que o Senhor se agradou da oferenda de Abel e não se agradou da dele? Porque Caim, ele cultivava a terra. Então ele pegou alguns produtos lá e ofereceu ao Senhor. Abel não. Abel deu as primícias. E o que são as primícias? O melhor. Ele deu o melhor que ele tinha. O melhor que ele poderia ter naquele momento. Ele ofertou ao Senhor. Então nós devemos ofertar o melhor ao Senhor. Por isso que a gente fala que o devocional é melhor você fazer de manhã, porque você está ofertando as primícias do seu dia ao Pai. Você está entregando, né, o melhor que você tem, a sua manhã. Ainda você não foi contaminada pela pressa do mundo, pelas coisas do mundo, pelos barulhos do mundo. Você está totalmente entregue ao Senhor. Então, e na nossa vida, tudo de melhor precisa ser entregue a Deus. Por isso a gente tem o dízimo, né? De estar entregando ao Senhor, devolvendo a Ele o que é dele, né? O melhor. As primícias, é tudo de bom que a gente faz, a gente entrega primeiramente ao Senhor. A gente oferta isso. E foi isso que Abel fez. Então o Senhor se agradou da oferta dele e não da de Caim. Mas o Senhor, ele nos ama tanto, e assim como amava Caim, que ele advertiu Caim. Ele chamou Caim e falou para ele por que ele estava irado, por que ele estava nervoso. Se ele fizesse a mesma coisa que Abel fez, ele também seria aceito. Ele também seria aceito. E muitas vezes o Senhor fala isso conosco, né? A gente olha na vida de outras pessoas que estão no caminho de Deus e a gente fala, por que com ele tudo acontece comigo não? Ah, por que o Senhor só faz na vida dele, né? E o Senhor, ele quer nos dizer, se você fizer o que o outro que está no caminho do Senhor, que está caminhando em Cristo Jesus faz, você também, né? O Senhor também se agradará de você. Também se agradará da sua oferta. Se você ofertar o seu melhor ao Senhor, Ele também se agradará da sua oferta. Você também será, né, agraciado pelo Senhor. Então, Ele nos adverte. Mas assim como Caim, muitas vezes a gente não ouve isso. A gente continua a meter os pés pelas mãos, a fazer as coisas, né, de acordo com o mundo, a querer viver pelos nossos braços. E é por isso que a gente sofre. É por isso que você vê tantas pessoas sofrendo, né, ainda, porque não se deu conta. E quando o Senhor, Ele nos ama tanto, porque Ele nos chama ao arrependimento. Quando Ele chama Caim, Ele está chamando Caim ao arrependimento, a dizer para ele, basta você fazer igual, se arrependa de ter me entregue qualquer coisa, de ter me dado qualquer coisa e me dê o seu melhor. É isso que o Senhor estava chamando Caim, ao arrependimento, mas Caim não abraçou essa oportunidade. Ele não abraçou. Então hoje o Senhor te chama ao arrependimento. Arrependa-se e a partir de hoje entregue o seu melhor ao Senhor. Tudo que você for fazer, você entrega o seu melhor a Deus. É que nem fala, né? O Senhor, Ele se importa tanto, Ele tem, né, tanto amor, que novamente Ele faz com Caim o que Ele fez com Adão e Eva. Ele não poupou das consequências, porque Caim foi lá e matou o seu irmão. Né? Então tem as consequências. O Senhor te perdoa, mas as consequências você precisa sofrer. Ou seja, a colheita, ela não a colheita é obrigatória, ela não é opcional. Então, a partir do momento que Caim vai e mata o irmão dele, por mais que ele fala com Deus e Deus fala com ele, naquele momento ali, o que acontece? Também ele não se arrepende. Né? Ele não se arrepende, ele apenas questiona. Bom, se o Senhor me amaldiçoou dessa forma, vão me matar, né? Vão me matar. E aí o Senhor, com todo zelo e cuidado, vai lá e coloca um sinal nele e deixa claro que quem o matar vai sofrer 7 vezes mais. Então, ele cuida, como ele fez aquela roupa de pele e deu para Adão e Eva para que eles não viessem nus viver as consequências do ato deles, ele também não joga Caim na fogueira, ele não joga, né? Ele não lança ele aos leões, ele simplesmente marca ele e ele vai ter que viver as consequências. Mas o Senhor dá a ele a oportunidade de viver.
Só que ele vai sair para o mundo e se revolta, vai viver vai construir uma nova, né, uma nova nação e contra, né, os princípios de Deus, totalmente fora do que Deus nos ensina, né? Caim vai viver e a gente vai ver isso no decorrer aqui. Mas é assim, ó, o Senhor, ele tá sempre atento ao que a gente precisa. Ele tá sempre atento às nossas necessidades. E ele nos adverte quando a gente precisa entender que a gente não está alcançando o que a gente almeja, porque a gente não está fazendo o melhor. A gente não está entregando o melhor. E eu gosto de dizer uma frase que o Cortella fala, né? Ele fala assim, ó, faça o seu melhor com o melhor que você tem. E quando você tiver o melhor, você fará ainda melhor. Parece um emaranhado de palavras, mas ele quer estar dizendo hoje você vai pegar o que você tem de melhor e fazer o seu melhor, porque se aquilo é o seu melhor, não tem como você fazer mais, entendeu? E quando você tiver muito mais do que aquilo, você faça muito mais ainda, né? Então a gente precisa se dar conta disso, que em Cristo Jesus é assim. A gente tem que dar o nosso melhor dentro do melhor que a gente tem. E cada vez que Deus vai pondo mais na nossa vida, a gente vai fazendo mais. A gente vai dando mais. A gente vai servindo mais. A gente vai se entregando mais. Né? A gente vai criando muito mais, vivendo mais testemunhos para edificar o nosso Deus. Né? E assim, ó, aqui, eu até salientei aqui, né, que a correção e a disciplina de Deus para os seus filhos, conquanto possa ser a mais severa e dolorosa, não é jamais aplicada com ódio. Deus não estava com ódio de Caim quando ele fez, né, isso com Caim, quando ele fez com que Caim fosse viver as consequências dos atos dele, né? Deus ainda faz com amor, ele ainda cuida, né? Ele ainda tem todo o zelo, todo o cuidado para que Caim não seja lançado, né? Não seja jogado aos leões. E aqui eu salientei uma coisa muito importante, que é na parte de estudo, eu achei muito interessante, que diz assim, ó, o ser humano insensato, ele não consegue ver que a sua atitude e as ações são reflexos diretos de suas emoções e motivações contaminadas de ódio, rancor, malignidade, inveja e arrogância. Então, assim, ó, Caim não conseguiu ver que ele já tinha ódio no coração. Ele já tinha arrogância, ele já tinha rancor, ele já tinha malignidade. Então, as atitudes dele sempre vão ser baseadas nessa questão, nesse ódio que ele tinha, nesse rancor, nos sentimentos. Então, a gente precisa limpar o nosso coração. A gente precisa estar com o nosso coração em paz para que o Senhor possa habitar. E a partir daí, as nossas ações vão refletir a imagem e semelhança do Senhor, né? Então, aqui ele já tinha isso. Então, é por isso que a gente, enquanto o ser humano, ele sempre tem uma boa desculpa para justificar seus atos. E quando ele é pego pela justiça e sob punição, que foi o que aconteceu com Caim, ele não se entrega ao arrependimento sincero e à mudança de sua filosofia de vida. Mas o que ele faz? Ele se entrega à autocomiseração, achando-se injustiçado, buscando fugir do real problema e culpando sempre alguém. Na maioria das vezes, a culpa é de Deus. Então, quando a pessoa ela é insensata, né? Ela não vive em Cristo e ela é pega numa coisa errada que ela fez, que no caso de Caim, ele não se arrependeu, muito pelo contrário. Ele, né, ele se arrependeu, ele se lançou na comiseração. Ai, né, coitado de mim, vão me matar, eu não vou suportar essa consequência, né? Essa maldição, eu não vou suportar. Ai, coitado, né? Ó dia, ó céus. Mas o que ele fez, né? Ele não consegue assumir. É o caso de Adão e Eva. Ele sempre está culpando alguém. Adão, quando questionado, ele culpou a mulher. Eva, quando questionada, culpou a serpente. E assim é o caso, né? Caim, o que ele faz? Basicamente, a culpa foi de Deus, porque não aceitou a oferta dele. Por isso que ele tomou aquela atitude diante do irmão. Então, muitas vezes a gente julga Deus. Eu estou vivendo essa tristeza por causa de Deus. Onde que está Deus na minha vida? Por que Deus não está fazendo? Né? E, na verdade, isso é só reflexo do que está dentro do nosso coração. Então, a gente precisa se libertar e limpar o nosso coração. É que nem aqui, ó. É importante notar que Caim, primeiro, ele desprezou o convite de Deus ao arrependimento, né? Quando Deus pergunta para ele, cadê o irmão dele? Ele podia ter se arrependido ali. Senhor, matei. Me perdoar verdadeiramente. O Senhor conhece o coração dele, ia ver o coração dele se o arrependimento era verdadeiro. Mas não, ele não se arrependeu, né? Ele não fez nada. Muito mais do que isso. Ele só falou, né, para Deus que
e ele não ia suportar, se achou coitado, e ele se afastou mais da presença de Deus. Então, tem situações que as pessoas são dessa forma, né? Elas se afastam mais da presença de Deus, ao invés de se entregar ao arrependimento. Mas nós que estamos aqui, caminhando em Cristo Jesus, buscando viver na presença do Senhor, glória a Deus, nós somos daqueles que nos entregamos ao arrependimento. Hoje nós nos arrependemos. Arrependa-se de todos os seus pecados. Aproveita que você vai ficar aí na mesa com o Senhor, que você vai ficar só você e Ele, e se arrependa. Diga para Ele, Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Se você lembrar de um pecado específico, você fala para Ele. Se você não lembrar de um específico, você fala, Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Pai, me perdoa pelas vezes que eu pequei, que eu magoei o seu coração e o coração do meu próximo. Sabe? Eu faço sempre essa oração, porque às vezes a gente peca sem saber o que está fazendo, né? Sem nem lembrar. Quando você vê, você magoou, você distratou, e aí a gente precisa pedir, né? A gente tem que estar aí entregue ao arrependimento. E todos os dias a gente precisa, né, pedir perdão e buscar no Senhor para que a gente não cometa mais aqueles erros. Para que a gente, né, se for para errar, que a gente erre erros novos. E a gente vai sendo corrigido por Deus todos os dias. E aí a gente vai sendo moldado, a gente vai sendo forjado, a gente vai passando pelas provas e a gente não fica de recuperação, não. Porque quando a gente se entrega realmente ao Senhor, a gente não volta naquelas lições, porque a gente não fica de recuperação. A gente aprende verdadeiramente, porque a gente fala para Ele, Pai, me ajuda a aprender verdadeiramente o que o Senhor quer que eu aprenda passando por esse deserto, porque eu não estou conseguindo entender por que eu estou passando por isso. E aí o Senhor vai te mostrando. Fala com Ele agora que você vai estar na mesa, né? Vamos fechar nossos olhos e agradecer, porque é muito forte a palavra de hoje. E lembre-se, feliz é aquele quem tem Jesus no coração. Então, que você abra o seu coração para que Jesus possa entrar, em nome de Jesus. Fecha seus olhos e vamos agradecer. Pai amado, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, gratidão por tamanho ensinamento, por palavra tão grandiosa, que ela possa, Pai, realmente germinar no nosso coração e brotar, que nós possamos colocá-la em prática na nossa vida e alcançar a vida de muitos, Pai, em nome de Jesus. Não nós, mas sermos ferramentas para que o Senhor alcance a vida de muitos. A começar por compartilhar, Pai, esse devocional a alguém que tocar no nosso coração agora, que não viu essa palavra. Talvez a primeira vez que você compartilhe, a pessoa não vai abrir, mas não desista. Lembre-se, enquanto cristãos somos perseverantes. A perseverança é uma das nossas maiores qualidades, em nome de Jesus. Que tenhamos um dia, Pai, na sua presença, uma semana, um ano extraordinariamente, Pai, sobrenatural. Que o seu sobrenatural, Pai, aconteça naturalmente na nossa vida, porque nós estamos todos os dias buscando mais intimidade, mais proximidade contigo, em nome de Jesus. Amém. E agora eu te dou aquele conselho que eu te dou todos os dias. E eu adoro dar esse conselho para você. Aproveita que você está aí na mesa com ele. Abra seu coração. Seja bem mimado, bem mimada. E conta tudo para o seu Pai, porque Ele está com os ouvidos inclinados para te ouvir. Lembre-se, limpa seu coração. Esvazia das coisas do mundo. E deixe só Jesus entrar no seu coração. Porque feliz é aquele que tem Jesus no coração. Amém? Um bom dia para você, na presença do Senhor. Amanhã eu estou aqui, no mesmo horário, e na presença sempre. Um grande abraço.